Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Deus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço por seu favor imerecido, Deus. Te agradeço pelo privilégio que temos de ter livre acesso a Ti. Te agradeço porque o Senhor não nos abandonou, mas deixou o Espírito Santo em nós. Pai, nessa noite, fala, Senhor, através da vida do pastor Eduardo sobre nós, ó Pai. Revela os seus segredos, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar, nos traga entendimento e discernimento. Pai, use, Senhor, o seu pastor aqui, ó Deus. Fale, Senhor, conosco através da vida dele. Que ele possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos, ó Pai. E nós te louvamos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Quem nessa noite precisa receber uma palavra direta do trono de Deus, levanta a mão aqui. Amém? O Espírito de Deus está neste lugar. Você crê nisso? Você crê nessa palavra, querido? Que o Espírito de Deus está aqui, amém? Abra a sua Bíblia no primeiro Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Nós vamos ler o versículo do versículo 36 ao versículo 42 na sua parte A. Amém? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Você está feliz nessa noite, meu irmão? No meio às lutas e batalhas, um crente permanece feliz, porque a sua felicidade não está na circunstância, sua felicidade está dentro. O Espírito Santo, querido, é o maior patrimônio que um homem pode ter, amém? Expresse a sua felicidade para o Senhor nessa noite. Está escrito assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar muito. Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando disse: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos. Então disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. E indo pela segunda vez, orou ao Senhor. Amém? Você pode novamente fechar os seus olhos. Eu queria pedir para você fazer uma oração um pouco diferente. Eu queria pedir para você se entregar nessa oração, amém? Meu irmão, eu não sei como anda a sua intimidade, eu não sei como anda a sua vida. De alguns eu até sei, mas da maioria não. Mas eu queria te pedir para, no nome de Jesus, se entregar nos braços do Pai nessa noite. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Pai, nós estamos neste lugar. Nós viemos, ó Deus, das nossas casas para a tua casa, porque nós entendemos que na casa de oração existe uma palavra de Deus para nós. O teu povo, ó Deus, entende que a tua palavra está neste lugar. Por isso, Espírito de Deus,
Usa o teu servo nessa noite, pela tua misericórdia, para que eu possa ser boca de Deus e abençoar essa geração. Nós entendemos que tem corações sedentos neste lugar. Por isso, Senhor, eu rogo ao Senhor, como Deus que és, para que o Senhor use, ó Deus, de misericórdia para com a tua igreja e fale aos nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, se com este coração abatido, contrito, que o Senhor possa, Senhor, visitá-lo nessa hora, que haja uma palavra de conforto para este coração. Nós oramos e entregamos este momento diante da tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quero falar um pouquinho nessa noite sobre um tema, sobre mais uma disciplina espiritual. Diga para quem está do seu lado: disciplina espiritual. Mas fala mais forte, diga: meu irmão, disciplina espiritual. No último sábado nós falamos aqui sobre uma geração que não ora. Quem estava aqui no último sábado? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, meu irmão. Muitos queriam ter mão para levantar. Levanta a sua mão. Amém? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre vida de oração. Quero falar um pouco sobre vida de oração. Amém? Esse texto específico de Mateus capítulo 26 nos registra uma história muito conhecida. Nos registra uma história que a grande maioria aqui presente certamente já sabe. Mas eu queria trazer nessa noite algumas informações a respeito da caminhada, da trajetória de Jesus na construção da sua vida de oração, que vão habilitar você e eu construirmos uma vida de oração. Em Mateus capítulo 26 nos traz o relato que Jesus convidou 3 dos seus discípulos para orar. Jesus estava no momento de ensinamento e ele tinha levantado 12 discípulos, mas diz a Bíblia que ele escolhe apenas 3 dos seus discípulos para estarem com ele em um lugar para orar. Esse lugar chama-se Getsemane. Diz a Bíblia que ele se desloca da onde ele estava e vai até um lugar chamado Getsemane. Vamos entender um pouquinho da geografia cristã aqui nessa noite. Getsemane não era um lugar qualquer. Getsemane era um jardim. Esse jardim se encontrava no Monte das Oliveiras, ao pé do Monte das Oliveiras, que é um monte muito conhecido em Jerusalém, que fica em Israel. Esse jardim era muito conhecido na época por causa de uma atividade agrícola que era realizada naquele lugar. Naquele lugar se plantava azeitona, e as azeitonas que eram plantadas naquele lugar eram colhidas e eram prensadas. E através da prensa dessas azeitonas existia o que? Acontecia um fenômeno: o azeite era produzido. Getsemane, por causa disso, ficou famosa, ficou conhecida então como um lugar de pressão. Todo mundo certamente, quando passava próximo daquele lugar, do Monte das Oliveiras, quando olhava para aquele jardim, lembrava que aquele jardim não era um jardim qualquer, mas era um lugar conhecido como lugar de muita pressão. Meu irmão, presta atenção em mim, nessa noite o Espírito de Deus não convidou você para estar aqui, para te conduzir a um lugar parecido com um parque de diversão. O Espírito Santo não te convidou para sair da sua casa, para ir num lugar parecido com um shopping center. O Espírito Santo te trouxe aqui para te levar a um momento de muita pressão na presença dEle. Sabe por quê? Todas as vezes que o Espírito Santo leva um homem e uma mulher a ser pressionado, ele consegue realizar um feito nobre, porque ele consegue extrair o seu melhor através de momentos de pressão. Fala para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, fala com mais força, meu irmão. Nessa noite o Espírito de Deus irá te pressionar, porque Ele deseja obter de você
o seu melhor. Quantos nesses dias têm sido pressionados? Levanta a mão que eu quero ver. Aleluia. Talvez você não tenha entendido. Talvez nesses dias você não tenha compreendido o porquê que a sua vida está um pouco fora daquilo que você desenhou. Talvez você não tenha compreendido porque a sua vida está um pouco fora do desenho que você construiu. Eu sei que você tem planos ao seu próprio respeito, mas o convite do verdadeiro evangelho é diferente daquilo que tem sido pregado em muitos lugares. Jesus não está convidando a minha pessoa e a sua pessoa para entrarem aqui de qualquer forma e permanecerem de qualquer forma. Jesus está convidando você e eu para passarmos momentos debaixo de pressão, porque Ele sabe que a transformação vai acontecer a partir do momento que você entender que a pressão é de Deus. Diz a Bíblia que Jesus, Ele se desloca para o Getsemane juntamente com Pedro, Tiago e João, que são os dois filhos de Zebedeu. Quando Jesus chega àquele lugar, diz a palavra sagrada que Ele deixa Pedro, Tiago e João em um local e se desloca para um outro local, dobra os seus joelhos e começa a orar. A primeira verdade que eu aprendo e que eu queria dividir com você nessa noite é que a palavra diz no versículo 38, acompanha comigo, que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte. Jesus entendeu que a única forma dele vencer a tristeza de alma, a aflição do interior, não era se escondendo, não era entrando e fechando a porta do seu quarto, não era desligando o celular, não era se afastando das pessoas que Ele mais ama. Jesus entendeu que a única forma de vencer a aflição do interior, a tristeza que muitas vezes nos alcança, as frustrações, é orando. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, eu não sei o problema que você tem passado nesses dias, mas você só vai vencer esse problema quando você, como Jesus, começar a orar. A oração, ela produz, ela tem essa condição, ela tem essa capacidade. Quando você ora, você começa a destruir toda a aflição que habita no seu interior. Quando você ora, o Espírito de Deus começa a retirar toda mágoa, toda tristeza, todo espírito de frustração que está dentro do seu interior. Então aprenda com Jesus na construção da sua vida de oração. Ele entendeu que a única forma de vencer as aflições da vida é orando a Deus. Naquele tempo certamente existia, como existe no tempo presente, muitos homens de Deus. Jesus poderia muito bem buscar um homem de Deus daquela época, se prostrar e falar: ora por mim, eu não estou conseguindo conter a aflição do meu interior, eu preciso receber uma oração. Mas Jesus faz algo diferente daquilo que eu e você normalmente fazemos. Jesus dobra os seus joelhos e começa a orar ao seu Pai. Aprenda a orar. Ele era o próprio Deus. Nessa noite foi cantado neste lugar, o João falou agora há pouco, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o Filho de Deus unigênito. Ele se despojou da sua própria glória, Ele viveu uma vida de humilhação. Esse Jesus naquele momento ímpar, Ele estava se preparando para um momento muito forte. Jesus estava se preparando para a morte. Jesus não estava triste por acaso, Ele estava triste por causa de você, porque Ele sabia que Ele tinha uma responsabilidade muito grande nos seus ombros. Ele sabia que se Ele falhasse, toda a geração seria conduzida ao inferno. Por isso Ele não desistiu, por isso Ele falou: eu vou orar ao meu Senhor.
quantos de nós aqui presentes, no meio às pequenas aflições, no meio aos pequenos ventos, nós entregamos os pontos no primeiro momento. Uma pequena aflição no nosso interior se torna uma grande frustração. Uma falta de uma resposta no tempo determinado por mim mesmo se torna uma grande frustração. Quantos de nós temos desistido de nós mesmos, desistido dos nossos planos, desistido dos sonhos de Deus, porque não temos aprendido aquilo que Jesus nos ensinou, que nós só vamos vencer as frustrações, nós só vamos vencer os medos, nós só vamos vencer essa dificuldade que habita no nosso interior, quando eu e você aprendermos a orar. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, o Espírito de Deus está falando com você. Fala mais forte: meu irmão, o Espírito do Senhor está falando com você nessa noite. Diz a Bíblia que Jesus continua a sua oração. No versículo 39 acontece algo que me chama muita atenção. Jesus, em meio a tanta aflição, Flávio, em meio a tanta dor, Jesus, no relato da sua oração, fala algo que me impressiona como filho que sou. Certamente ele queria que aquela aflição passasse, certamente ele queria que aquela aflição fosse embora, certamente ele queria que aquele tempo de dificuldade na sua vida se acabasse. Mas ele diz algo na sua oração, versículo 39: não seja como eu quero, mas seja como tu queres. A maioria de nós não é assim. Nós até oramos, mas principalmente quando a aflição está no nosso interior, quando nós percebemos que não dá mais para virar o jogo com os nossos braços, nós até nos prostramos diante de Deus. Mas na maioria das vezes você e eu se prostra como criança aborrecida, e começa a chorar diante do Senhor e falar: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais continuar na tua presença. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais aceitar os planos que o Senhor tem a meu respeito. A maioria de nós possui um procedimento de criança, um procedimento infantil. A maioria de nós aproveita de momentos de dificuldade para jogar com Deus, para tratar o Senhor como se Ele fosse um simples garçom, como se Ele tivesse que obedecer a minha ordem, a sua ordem, como se Ele tivesse que fazer aquilo que você quer. Ei, meu irmão, aprenda nessa noite. Sabe por que Jesus falou: seja como tu queres e não como eu quero? Porque Ele sabia que os planos que Deus tinha a vosso respeito era muito maior, muito melhor que os planos que Ele tinha a respeito de si. Meu irmão, eu não sei o que você tem pensado nesses dias, mas aprenda algo com Jesus nessa noite. Eu não sei como anda a sua vida, mas o que Deus tem sonhado, planejado, meu irmão, é muito maior do que aquilo que você pensa. Eu sei que a luta é grande, eu sei que muitas vezes a vontade de desistir é muito grande, eu sei que a peleja é grande, mas entenda que o plano que o Pai tem a vosso respeito é maior do que aquilo que você tem sonhado. Entenda que Deus está preparando você. Entenda que o tempo de espera é um instrumento de aperfeiçoamento usado por Ele, porque Ele não quer você recebendo vitória e saindo
Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, aprenda a dizer: seja feita. Fala mais forte: seja feita a tua vontade e não a minha. Diz a Bíblia que Jesus terminou aquele momento de oração. No versículo 40, ele se desloca do momento daquele momento que ele estava ajoelhado e daquele lugar, e vai até os seus discípulos. Quando ele chega e percebe algo muito ilustre acontecendo, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Estar dormindo fala de muitas coisas a nosso respeito. Pedro, Tiago e João não era qualquer um. Pedro, Tiago e João eram jovens que estavam sendo preparados para mudar a história do mundo. Pedro, Tiago e João eram jovens que estavam vivendo com o Mestre, recebendo o melhor dele, para mudar a história da terra, para combater o pecado. Pedro, Tiago e João teve uma atitude comum. Certamente Jesus não esperava que Pedro, Tiago e João, aqueles 3 jovens que foram conduzidos ao Getsemane para orar juntamente com ele, que naquele momento incomum de oração eles estivessem dormindo, mas eles estavam dormindo. Estar dormindo fala de procedimento que eu, crente, tenho, parecido com o procedimento que pessoas que não conhecem Jesus têm. Quantas vezes eu e você, que confessamos Jesus como Salvador, que falamos que servimos a Deus, que batemos no peito e falamos que a morte de Cristo valeu a pena, quantas vezes nós estamos dormindo como Pedro, Tiago e João? Fala para quem está do seu lado: meu irmão. Fala mais forte: meu irmão. Desperta tu que dormes. Quantas vezes nós estamos dormindo? Quantas vezes você está se parecendo com as pessoas lá de fora? Quantas vezes as roupas que você usa se assemelha com as roupas que aqueles que não têm Cristo como Salvador usa também? Quantas vezes que os lugares que você vai não te diferencia daqueles que não têm Jesus? Quantas vezes que os procedimentos que você tem no seu trabalho não lhe faz diferente daqueles que não têm Cristo como Salvador? Estar dormindo fala de um comportamento parecido com aquele comportamento que os descrentes têm. Quantas vezes as pessoas olham na minha vida e na sua vida e não vê Jesus, porque o nosso comportamento está muito parecido com o comportamento daqueles que estão fora da igreja. Quantas vezes que eu e você, ao invés de atrairmos as pessoas para estarem na igreja, pelo nosso mau testemunho nós estamos expulsando as pessoas da casa do Senhor? Quantas vezes o seu procedimento, o seu andar, o seu falar, o seu agir tem feito mais mal à obra do Senhor e à glória de Deus do que bem? Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Não precisa me responder. Mas pensa aí no seu cantinho. Qual comportamento você tem tido? Jovem, qual comportamento que você tem tido que te diferencia das pessoas do mundo? Qual comportamento, jovem, você tem tido que lhe faz diferente das pessoas que não têm Jesus? Pedro não poderia estar dormindo. Pedro estava na casa
casa do Senhor, numa reunião de oração. Eu fico tentando imaginar aquela situação, Marcos. Se tivesse um descrente entre Pedro, Tiago e João, sabe qual seria a atitude dele, Ranieri? Ele estaria dormindo. Se tivesse uma pessoa que não confessava Jesus como Salvador entre Pedro, Tiago e João, certamente ele estaria dormindo. Mas nós não estamos falando de descrente, igreja. Nós estamos falando de Pedro, Tiago e João, jovens que estavam sendo preparados para enfrentar o inferno. O Espírito de Deus está neste lugar. Fala para quem está do seu lado: desperta tu que dormes. Fala mais forte: desperta tu que dormes, meu irmão. A última atitude que Jesus teve na construção da sua vida de oração, que muito me impressiona, está contida no versículo 42. Diz assim: tornando-se a retirar-se, orou de novo. Olha que interessante. Jesus acaba de se decepcionar. Jesus certamente, a Bíblia não diz, mas ele estava decepcionado. Jovens que ele estava preparando para uma grande obra estavam dormindo no momento que deveriam orar. Mas diz a Bíblia que nem a decepção foi capaz de tirar o estímulo de Jesus pela oração. Orar novamente fala de vida de oração. Orar novamente fala de um comportamento que Jesus tinha para exemplificar aquilo que eu tenho que fazer como filho de Deus e como igreja. Não fala de algo esporádico. Jesus estava querendo dizer que oração não é um dever para que eu faça hoje e o faça no próximo sábado. Jesus estava querendo dizer que oração é uma prática, que eu preciso orar hoje, eu preciso orar mais hoje, eu preciso orar mais amanhã, eu preciso orar depois da manhã, e todos os dias da minha vida eu preciso praticar a oração. Aquilo que Jesus queria ensinar para os discípulos, e que com toda certeza Ele queria estender para a minha vida e para a sua vida no tempo atual, é que você e eu precisamos aprender a praticar a oração. Quantos de nós estamos sendo peneirados pelo diabo? Quanto jovem presente aqui neste lugar está sendo peneirado pelo diabo e não se posiciona vivendo uma vida de constância de oração? Quantos de nós muitas vezes somos socateados, maltratados, e não nos posicionamos como crente, orando ao Senhor? Meu irmão, minha irmã, aprenda nessa noite. Você precisa, como Jesus, aprender a prática da oração. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, eu não sei como está a sua vida de oração, mas uma coisa eu quero lhe dizer: vamos aprender junto. A partir de hoje, vamos orar em nome de Jesus. A última colocação ou construção sobre a vida de Jesus que eu quero fazer, eu quero deixar aqui uma verdade que você e eu precisamos saber sobre a oração. Presta atenção em mim, eu quero deixar aqui, eu quero registrar uma verdade que você e eu precisamos saber a respeito ou acerca da vida de oração.
Quando o crente pode deixar de orar? Não precisa me responder. Quando que você, crente, Cris, pode deixar de orar? Quando que você, crente, Byron, pode deixar de orar? Quando que eu e você podemos deixar de orar? Eu quero lhe responder em 3 partes. Primeira, aprendamos algo. Lucas capítulo 18, versículo 1 ou versículo 1 diz que a oração é um dever da igreja. Se você não tem orado, meu irmão, eu queria exortar você nessa noite, dizer para você que você, com toda certeza, tem lembrado dos seus direitos, mas precisa cumprir os seus deveres. A oração é um dever do crente. Você e eu precisamos aprender que você precisa orar, eu preciso orar, e nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias que nos fazem esmorecer. Certamente, se Jesus olhasse para as circunstâncias, quando ele se deparasse com Pedro, Tiago e João dormindo, ele desceria imediatamente do Getsemane, porque ele estaria decepcionado com o homem. Quantos de nós começamos um propósito de oração? Nós começamos bem, nós começamos orando, fervoroso, estabelecemos um período para buscar o Senhor. Passa-se dias, a resposta não vem, e você e eu começamos a nos escurecer na presença do Senhor. Lucas capítulo 18, eu reforço, diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, meu irmão, se você tem se esmorecido, você está contra a palavra de Deus. Número 2, a oração é um mecanismo para que você e eu nos relacionemos com Deus. Se você não ora, você não se relaciona com o Senhor. Como dizer que eu amo a Deus se eu não falo com Deus? Como dizer que ela é minha vida, é o ar que eu respiro? Nós fazemos tantas declarações de amor para o Senhor, que não são confirmadas quando Ele olha para a minha vida de oração e para a sua vida de oração. Você crente e eu temos que aprender. Nós nunca podemos parar de orar. Número 3 e último, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Você não pode parar de orar. Você não me escutou? Você não pode parar de orar. Um crente não pode parar de orar. Um crente não pode ceder. Ele não pode deixar a prática da oração, o dever da oração. Ah, meu irmão, se eu pudesse entrar na sua cabeça e te fazer ver o que eu vejo. Aprenda com Jesus, tenha vida de oração, não tenha momentos de oração, não tenha dias de oração, não faça apenas campanhas de oração, porque a oração não tem início, meio e fim, oração tem apenas início, oração não tem meio, oração não tem fim, porque é um relacionamento. Se acabar a oração, acaba o relacionamento. Feche os seus olhos. Aleluia. Jesus convidou os discípulos, Pedro, Tiago e João, para se deslocarem do lugar que eles estavam e para irem juntamente com ele a um lugar chamado Getsemane. Getsemane era um lugar conhecido como lugar de pressão.
Eu não vou te enganar nessa noite. Se você quer servir a Jesus verdadeiramente, aprenda. Ele vai pressionar você. Ele vai extrair de você o seu melhor. Ele vai te receber como você está, mas Ele não vai te aceitar permanecendo como você está. É por isso que você e eu não entendemos por que as pressões vêm. As pressões vêm porque Ele quer você diferente, porque Ele quer você com uma postura diferente, com um comportamento diferente, andando diferente, falando diferente, fazendo coisas que agradem o seu coração. A pressão vai produzir azeite. E o azeite significa a presença do Espírito Santo. Sabe o que significa, irmãos? Que mesmo no meio de tanta pressão, de tanta dor, de tanta dificuldade, de momentos que lhe fazem chorar, o Espírito de Deus estará com você, lhe confortando, lhe abraçando, lhe carregando no colo, porque o próprio Deus se revela no Espírito Santo. Eu queria lhe fazer um convite nessa noite. Você que nesses dias tem tido problemas que você não consegue resolver, problemas que as suas mãos não podem mais resolver, você que já recorreu a tantas pessoas, você que tem se esforçado muito e não tem conseguido progredir, você que quer fazer uma aliança e quer se estabelecer como um atalaia, como um homem de oração, como uma mulher de oração, eu queria te convidar aqui. Eu quero orar por você. Muitos de nós, muitas vezes, não temos conseguido entender porque nós não temos conseguido romper. Muitas vezes você e eu não estamos rompendo porque não estamos entendendo. Você só pode desfrutar daquilo que você entende se você aprender nessa noite a utilizar a oração a seu favor. Problemas irreversíveis vão começar a ser revertidos por causa da ação sobrenatural do Espírito de Deus. Eu não estou te convidando a guerrear nas minhas forças, eu estou lhe convidando nessa noite a guerrear nas forças do Espírito de Deus. Você que quiser receber essa oração, vem aqui. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, no nome de Jesus. Vamos cantar uma música. Enquanto nós tocamos essa música, eu queria convidar você para sair do seu lugar. Deus vai te ungir nessa noite. Você não vai sair daqui como você entrou. O Espírito de Deus vai te selar, para que você vença na força do Espírito Santo aquilo que você não tem conseguido vencer. Meu irmão, eu não quero saber o tamanho do seu problema. Você está diante do Senhor. Você está diante do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu queria convidar você, se desloque, saia da onde você está. Você que quiser, nós vamos orar ao Senhor. Deus vai mudar a sua história, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
Adore ao Senhor com os olhos fechados. No nome de Jesus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, aleluia! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Queria fazer um segundo convite aqui, presta atenção. Segura aqui um minutinho. Meu irmão, aprenda algo nobre na presença do Senhor. Não se envergonhe de se expor diante do Senhor. Eu prefiro 1000 vezes me expor na tua presença do que ter que me expor diante dos homens. Deixa eu falar algo para você. Se alguém aqui não se envergonha, que você percebe que a sua vida espiritual não acontece, você percebe que você começa bem, você começa caminhando bem, mas se você vive tropeçando, eu não estou falando pecando, eu estou falando tropeçando, você não consegue ter uma vida firme diante do Senhor. Eu queria te convidar, vem aqui no nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu não posso sair daqui sem orar por você. Meu irmão, não seja covarde, vem aqui neste lugar. Nós vamos cantar mais um pouco dessa canção. Nós vamos ungir todos vocês aqui na frente no nome de Jesus. Todos vocês. Então vem aqui no nome de Jesus. O Espírito de Deus está neste lugar, meu irmão. Amém. Vamos com ela. Haja neste lugar, Espírito Santo. Haja em nome. Sem palavras, me aproximo.
atenção aqui um minutinho, nós estamos próximos a finalizar o nosso culto. Olha para mim aqui. Sua vida vai romper, querido. Sua vida vai romper. Eu nunca vi tanto jovem chorar nesses dias como eu tenho visto. Eu nunca achei o meu problema tão insignificante como eu tenho achado nesses dias. Eu quero orar com você com todas as minhas forças. Eu entrei nessa noite aqui falando: Senhor, eu creio no Deus dos céus. E eu creio que o Senhor está neste lugar. Não importa aquilo que você tem vivido, passado, não importa o tamanho da sua espera, não importa a circunstância, não importa a profundidade dos muros, eles vão cair na autoridade do nome do Senhor. Ei, meu irmão, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais capaz. Aprenda nessa noite, pega o seu talento e apresente na presença do Espírito Santo. Deus vai usar o talento que você tem para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para fazer milagres sobrenatural sobre você. Feche os seus olhos. Você que está aí atrás pode levantar a mão no nome de Jesus. Como profeta, levanta a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor dos céus e da terra, nós estamos neste lugar dando uma palavra de ordem. Todo vento, toda circunstância contrária, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que dá ordem aos ventos, o Senhor é Deus que dá ordem aos céus e ao inferno. E no teu nome, Senhor, como ministro da tua palavra, como ministro do evangelho, na autoridade do Senhor, eu quero repreender toda circunstância contrária a favor da vida desta juventude, daqueles que se expõem na presença do Senhor. Pai, eles estão na frente aqui, levantando as suas mãos, porque eles creem na tua palavra, porque eles estão dando crédito no teu poder, porque eles estão com expectativa que o Senhor é o único capaz de mudar a sua história. Por isso, Espírito Santo, move neste lugar. Vem, Espírito Santo, se movimente neste ambiente. Espírito Santo, eu estou com o coração cheio de compaixão, e na tua autoridade eu quero declarar em nome de Jesus que a produção de milagres, que a produção do sobrenatural da parte de Deus vai acontecer na vida do meu irmão, vai acontecer na vida da minha irmã. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus. Ei, olha para mim aqui. O Espírito Santo produziu uma palavra no teu coração. Olha aqui. A partir de agora você vai sair da igreja, você vai parar de ficar como homem natural, se preocupando como Deus vai fazer. Para de se preocupar, meu irmão, de como vai acontecer, de como Ele vai realizar. Este Deus tem a capacidade de criar o que não existe, de fazer o inexistente acontecer. Então, a partir de hoje, meu irmão, não olhe para você, não olhe para a circunstância e não pergunte como Deus vai fazer. A minha Bíblia diz: aprenda a crer, porque acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Deus vai fazer o sobrenatural. Na verdade, o Espírito Santo está fazendo o sobrenatural. Você aí atrás que precisa de um milagre, levanta as suas mãos no nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, depositando a vida do meu irmão, a vida da minha irmã na tua presença. Eu quero declarar em nome de Jesus que nada
Eu quero declarar em nome de Jesus que eu quero declarar que nada é suficientemente forte para impedir os milagres do Senhor na vida dos jovens desta igreja. Eu quero declarar em nome de Jesus que já aconteceu. Eu quero declarar que já aconteceu. Eu quero declarar que já aconteceu a produção de milagres na vida do meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus que o milagre está pronto na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a tua palavra não volta vazia. Por isso, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, confirmar esta palavra, trazendo produção de milagres na vida de cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor com todas as suas forças nessa noite. Aplauda, glorifica, 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 glorifica o nome do Senhor. Adora o Senhor. Quebrantado, seu amor pela cruz me chamou. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.